Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós falamos ao vivo aqui de Ladinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nós estamos trabalhando nossos cursos de teologia. Nós estamos na matéria chamada Liderança Cristã. Essa é mais uma aula de liderança cristã. Essa matéria compõe o curso básico de teologia, que está no primeiro livro. São 6 livros, cada livro com 6 matérias. Essa matéria é uma das matérias do primeiro livro. Chama Liderança Cristã. Nós já fizemos algumas aulas. Na última aula dessa matéria, nós falamos sobre uma das qualidades essenciais para um bom líder, que é disciplina. Eu sou o professor Ilmar Santos César, de Ladinha, Minas Gerais. Estamos localizados aqui no sul Capixaba, leste de Minas. Estamos aqui no Centro de Cultura Bíblica Bereshit desde 1992, estudando e aprendendo teologia. Hoje falaremos da qualidade essencial do líder, que é visão. Visão, às vezes você pensa que é isso aqui, né? Mas não é não. Visão é um negócio bem interessante. A palavra, quando nós falamos de visão, nós falamos também de vidente, não é isso? E tem a ver com visionário, visão, visionário, vidente, não é isso? O homem de Deus deve ter visões das coisas espirituais. A visão inclui previsão, que é a visão de coisas e pessoas, e a visão interna, que é a visão de si mesmo. Isso é, discernimento dos fatos ao redor de si e dentro de si. Então, isso é importante entender, né? Que nós temos que enxergar além. O bom líder é aquele que enxerga além, não fica preso só no que está vendo, só no horizonte. Ele vai muito mais além. Os grandes missionários, os grandes pioneiros, os grandes homens de Deus sempre foram homens de visão, que tinham que enxergavam muito além de onde o povo normal estava enxergando, né? E para falar de visão, nós temos que fazer um levantamento aqui sobre a palavra para a gente verificar isso, né? Um texto muito usado comumente, que às vezes até muita confusão nele, é aquele de Provérbios 29. Onde não há visão, o povo se corrompe. Ali, algumas versões, né? Nós temos as versões principais, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida. Uma daquelas versões diz, onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas na verdade, a palavra correta é visão. Onde o povo não tem visão, onde o povo não enxerga além do que está vendo, né, não vê o invisível, como Abraão saiu de Ur dos Caldeus para Arã, na Mesopotâmia, e depois desceu para Canaã com 75 anos de idade, ele via o invisível. Moisés é uma coisa, Moisés foi libertar o povo do Egito vendo o invisível. Então a visão é essa capacidade de enxergar que o líder tem que ter, mas não enxergar só o que está à sua frente, enxergar à frente, avante, além do horizonte, né? A visão é uma coisa sobrenatural, é a capacidade de ver. Então, nós temos algumas palavras no hebraico para essa palavra visão. Por exemplo, tem uma palavra marzé. Marzé está lá em Gênesis 15:1. Visão, estado de êxtase, né? Temos, então, ali nesses 4 versos, Balaão, quando ia receber essa profecia, Balaão, lembrando que ele era um falso profeta. Ele é um falso, usado por Deus. Como a jumenta foi usada, a mula foi usada, o corvo foi usado. Balaão foi usado. Ele foi morto depois, assassinado junto com o pessoal dos midianitas lá. Então, tem a ver, visão, tem muito a ver também com o profeta, que é um ministério, né? Nós temos um ministério, que é apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Então, nós temos evangelista, pastor e mestre. Então, nós temos esse ministério. E, geralmente, o profeta tem visões, né? E também falando de visão, nos dons espirituais, se você pegar lá em Coríntios capítulo 12, 14, você vai verificar lá que está lá, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento. Dentro dessa palavra de conhecimento, aí nós temos visão, revelação e sonho. A Bíblia diz que Daniel era entendido em visões e sonhos. E ele tinha sabedoria, tinha conhecimento e inteligência. Nós teremos uma aula aqui só sobre isso, conhecimento, sabedoria e inteligência. Então, uma visão é uma coisa espiritual, é uma capacidade espiritual, né, que é o líder precisa de ter, que todo membro precisa de ter, todo servo de Deus precisa de ter, para que possa avançar no reino de Deus. Samuel, então, relata que ele teve visões. Ezequiel foi um dos que mais teve visões, né, durante o seu exílio. Lembrando que Ezequiel é da segunda leva, de 598 a.C., Daniel é da primeira leva, dos que foram exilados para a Babilônia. Então nós temos aqui, vamos ver mais o que? Dentro dessa parte de visão, mais aqui, vidente, né? Nós tínhamos vários homens que foram videntes. A Bíblia cita, por exemplo, que o vidente
O Gade, o vidente. Gade, além de ser tribo também, nesse tempo de Davi, era um vidente. Gedutum também era vidente, segundo Crônica 35:5 de Davi. Emã, também vidente. Já falei do Gade. Zadok, segundo Samuel 15:27, também chamado de vidente, tempo de Davi. Já o Ido, esse Ido já é vidente no tempo de Salomão, segundo Crônicas 9:29. Asaf foi vidente no tempo de Davi. Mas quem nós temos de vidente aqui? Samuel, né, o mais famoso vidente, primeiro vidente, 1 Samuel 9, fala sobre isso. Essa palavra Raá, quer dizer vidente, aparece, é o verbo, né? Mais de 1.200 vezes. E temos então mais o que? Vamos ver. Hanani. Hanani também foi vidente no tempo de Asa, do rei Asa. Lembrando que Roboão, Abias, Asa, Josafá, né? Ele foi rei, descendente de Salomão, Roboão, Abias, Asa. Era o quarto. Então, sozinha a visão faz um visionário. A sabedoria só faz um pedante. A combinação de visão com sabedoria é irresistível. Visão sem tarefa produz um visionário. Tarefa sem visão é enfado. Visão com a tarefa produz um missionário. Então devemos valorizar o passado e procurar ter proveito dele. Não deveríamos considerá-lo tão sagrado a ponto de sacrificar o futuro por amor ao passado. O homem de visão olha para o futuro e não para o passado. E determina as regras do presente. Né? A visão comunica o espírito de aventura. E a história está do lado daqueles que possuem fé e espírito de aventura. O homem de visão está disposto a dar novos passos pela fé, quando aparentemente lá embaixo só tem vácuo. Pedro, por exemplo, não é um homem de visão, andou sobre as águas. O verdadeiro líder não age apenas na segurança, mas está disposto a correr um risco calculado. Então é isso aí. Então nós estamos falando de essa qualidade importantíssima que é o que o líder precisa de ter, que é a visão. A visão inclui, já falei, que inclui a previsão, que é a visão da coisa antecedentes, e a visão interna, né? É preciso a pessoa ter aquele desconfiômetro, né? Saber até onde ela pode ir, até onde ela tem condições de ir, né? Um dos teólogos famosos dizia que você está sempre olhando para o fim das coisas. A maioria das pessoas, inclusive, acha melhor ir lá para o próximo, fazer a coisa seguinte. Esse texto aqui está falando que é melhor o final de uma coisa do que o início, né? Olhos que olham são comuns, são raros olhos que veem. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem ouvido que não ouve, só escuta, né? É diferente. A visão inclui otimismo e esperança. Um pessimista jamais pode ser líder, né? Não tem como. O pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. O pessimista sempre vendo dificuldades antes das possibilidades. Já o visionário, ele vê na possibilidade, ele acha, na dificuldade, ele acha uma possibilidade. Né? Então é importante isso aí, é uma das características primordiais, eu diria que com certeza é aquele que vê o invisível. A Bíblia diz sobre Moisés, né, que permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Na verdade, ele viu mesmo o invisível. Né? Moisés teve experiências reais com Deus. Ele viu o invisível no Monte Horebe, quando a sarça pegou fogo, e ele foi um homem que se comunicou constantemente, né? Falava, era amigo de Deus. Ele falava, como eu servo Moisés, eu falo face a face. Né? Então, um dos maiores visionários que nós tivemos aí na história, com certeza, foi esse aí. Então, vamos encerrando por aqui a nossa aula, a qualidade essencial do líder, a qualidade que é a visão. O camarada precisa de ser, o líder, bom líder, precisa de ser visionário. Tem que haver além do que está à sua frente. Um abraço, a paz, tchau, tchau.